Boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais uma live Saúde da Mulher, lives para a vida. E o propósito dessas lives, é levar até você conceitos, conteúdos, uma fala diferente do nosso dia a dia e trazer profissionais que estão engajados com a saúde de uma forma integral. Então são vários tópicos, não necessariamente da área médica. São trocas intensas de saberes e de sabores. E o que eu mais gosto é quando essa participação fica tão bacana, tão intensa e que todos colaboram. Então, nós aprendemos, vocês também captam mensagens maravilhosas e transformadoras no dia a dia. Boa noite para quem está chegando. E hoje eu tenho o prazer de estar recebendo uma querida, que é a Raquel Santos. A Raquel, ela é coach executiva e dentre milhares de outras formações, como administração de empresas, trabalha com treinamento, tem uma vasta experiência com o humano, não perdendo assim, o pé, né, no chão, trazendo coisas firmes e fortes e desenvolvendo um trabalho maravilhoso. E a proposta de hoje com essa live, que é vida pessoal versus vida profissional, é a gente trazer aqui as nossas praxis, né? Em termos do que é isso que a gente está vivendo, né? A vida pessoal da gente chamando de um lado, a vida profissional chamando do outro, como conciliar, como trabalhar essas forças internas dentro da gente, o que a cartografia biográfica à luz da antroposofia, na metodologia biográfica e até mesmo a arte podem auxiliar nessa busca e nessa questão do achar esse ponto de equilíbrio, né? O que isso tudo pode auxiliar? E o que Raquel vai nos trazer de sua experiência, né, com todo esse trabalho em desenvolvimento humano, que também a gente vai acolher e fazer uma grande reflexão. Então, deixe-me ver aqui. Vamos lá solicitar. Tudo certinho aqui. Raquel, estamos aguardando você entrar. Olá, boa noite. Boa noite, querida. Tudo bem? Tudo ótimo. E você? Tudo bem, graças a Deus. Ai, vocês estão me vendo? Porque eu não estou conseguindo te ver aqui. Estou vendo só a minha aqui. Nossa, eu tô te vendo muito bem. E eu estou me vendo aqui também, então eu tô tranquila aqui. Você quer entrar, quer dizer, sair e entrar novamente para testar? Que de repente essas coisas acontecem mesmo. Ai, não sei, você quer experiência, o que você me aconselha? Então vamos lá, sai e entra. Só dá um shutdown aí e entra de novo, me manda a solicitação novamente que eu habilito aqui. Gente, essas coisas acontecem, né? Ao vivo e a cores, é super normal, mas enfim, vamos lá. Então, essa questão, né, da live, né? Como equilibrar a vida pessoal e a vida profissional? Quais são esses fantasmas que rondam a gente? Somos mães, somos mulheres, temos, assim, mil coisas, mil tarefas, né? No dia a dia. E o que a gente pode fazer para tentar achar esse bendito desse equilíbrio? Na forma de quê? De uma boa terapêutica, de uma boa cartografia e de um bom rendimento em termos, né, do coaching mesmo, né? Vamos ver aqui, acho que a Raquel já conseguiu. Vamos lá. Oi, querida, estou te aguardando. Olha, temos pessoas aqui já que entraram. Boa noite, retornei. Agora vamos lá, oficial, agora está me vendo. Obrigada, não, continuo não te vendo, mas vamos tocar sim, porque você está me ouvindo bem, eu também estou te ouvindo bem. A gravação ficou perfeita, porque quando eu saí apareceu a gravação para mim. Então
ficou ok. Podemos seguir, Aldair, Então, vamos lá. vamos lá. Vamos dar aqui uma boa noite super calorosa para Raquel. Raquel, eu fiz assim, uma pequenina apresentação de você, né? De você com todo esse potencial, com todas as suas formações, tudo isso maravilhoso que você desenvolve em termos, né, do humano, que realmente é magnífico. E sou muito honrada de tê-la aqui comigo, participando de mais uma live da Mulher Lives para a Vida. Então, bem-vinda, querida. Obrigada, Daira. É uma alegria e muito feliz de estar aqui com você. E parabéns pela sua iniciativa, né, Aldair, de ter todo esse impulso, essa dedicação e levar isso para as mulheres. Eu fico muito honrada e feliz de estar aqui. E hoje, como você disse e apresentou o nosso tema, né, eu trouxe essa proposta de poder trabalharmos e conversarmos a respeito de vida pessoal e vida profissional, porque dentro das organizações hoje é o maior desafio que eu encontro, tá? É um grande desafio. E você poder trabalhar essa relação, né, de vida pessoal e familiar com vida profissional. Então, eu vou passar um pouco aqui o que nós iremos fazer. Se alguém quiser perguntar, trazer suas questões, você tem algumas perguntas aí também, que você me disse que tem algumas coisas nas caixinhas aí. Então, nós iremos falar aqui de alguns estereótipos, né? Como nós precisamos ainda, aqui no século XXI, desafiar alguns estereótipos que prejudicam e comprometem a potência feminina. Esse é um dos tópicos que nós iremos falar. O outro vai ser como ter clareza de objetivos. Eu fiz alguns rascunhos aqui, algumas coisas, para não me perder no meu raciocínio, tá? Sim. Então, como ter clareza desses objetivos e também como a gente consegue desenvolver essa autoconfiança e voltar a assumir o controle das nossas vidas, né? Eu acho que a mulher precisa de ser protagonista hoje, né? Das escolhas que ela traz para o universo, porque o feminino realmente é intenso, de gerir, de parir, de sustentar, de cuidar, alimentar, acolher. Então nós temos muitas variáveis, né? E eu quero também depois trazer para você falar um pouco da biografia, né? Em relação a esse desenvolvimento humano, essas fases da mulher, né? Essas fases que impactam tanto o físico, o emocional, o espiritual, né? Então, nós vamos bater um papo bem legal, bem incrível aqui. E agradeço a todos vocês que estão aqui presentes. Vamos lá. Quer me perguntar alguma coisa, Adar? Você já quer que eu vá aqui entrando nos nossos tópicos aqui, que eu vá falando? Eu acho, Raquel, que é bem importante você começar do jeito que você imaginou, e eu vou fazendo as pontuações, as intervenções, e depois a gente parte para as perguntas, porque eu acho que as perguntas foram, assim, muito bacanas. Eu quero agradecer muito a todos que disponibilizaram um tempo, né, de escrever lá suas perguntas. E quem está aqui presente, por favor, coloca no chat também. Qualquer questão que apareça, que venha, sei lá, não fique acanhada. Coloque, só escrever, que a gente vai fazer o possível, né, na nossa praxis de respondê-las, tá bom? Ok, então, vamos lá, então. Falando um pouco, né? Eu vou trazer um pouco também da história do desenvolvimento aqui, dos papéis femininos, né? E a questão dos estereótipos. O que a gente ouve muito, né? Daí, mulher não sabe, tinha que ser mulher não sabe dirigir, mulher é muito emotiva, sabe? Mulher emocional, homem mais racional. Então, mulher engravida. Então, a gente tem isso tudo hoje. Depois de todas as histórias, depois de toda a evolução feminina, nós chegamos ainda aqui tendo que enfrentar esse tipo, né? E estereótipos são o quê? São conceitos socialmente que estão enraizados ali, né? Então, até hoje, nós temos isso no nosso inconsciente ou consciente, né, coletivo, que traz e está muito presente hoje nas relações. Então, nós precisamos de saber enfrentar um pouco isso, para poder dar conta de buscar essa vida pessoal e profissional com esse equilíbrio e com sabedoria, né? Então, isso é um assunto que a gente precisa de entender. Quais são esses estereótipos que até hoje a mulher enfrentam? Eu tive experiência de estar dentro de algumas empresas, Aldair, que eu tive um executivo falando: Raquel, você não me contrata mais mulher aqui dentro. Por quê? Porque tinham 3 mulheres grávidas. Ele não queria que eu contratasse mais nenhuma. Então, eu falei, gente, e falando isso pra mim, né? Olha, então é uma ousadia, sabe? É uma coisa que fere muito. Então, a gente continua num trabalho de superação, né? E quando eu olho
para a questão de vida pessoal e profissional que envolve carreira, eu gosto muito de trazer assim, um alinhamento também de definições, né, da palavra. Então, carreira. Carreira vem de um latim medieval, bem antigo, que significava o quê? Via carraria, que era uma Uhum. estrada rústica por onde se passavam aqueles carros bem medievais mesmo, aquelas rodas e tal. E essa questão dessa carreira rústica, carraria, que era uma estrada rústica, isso era no final, no meados do século XIX. Aí no final desse século XIX, que carreira entrou dentro de uma trajetória profissional para o mercado de trabalho. E hoje carreira, as mulheres pensam assim, o que é ter uma carreira de sucesso? Eu trabalho com executivas hoje, empresárias, que têm um trabalho fantástico de dedicação, são bem-sucedidas na vida, só que têm desafios enormes nas questões familiares. E quando isso vem para dentro da empresa também, que hoje 70% das empresas do nosso país são realmente familiares, né? A raiz é familiar. Então, isso dificulta muito o papel da mulher ainda, porque às vezes sempre tem um filho junto, sempre vê um marido, ou sempre o contexto, num ambiente um pouco machista, não quer essa participação da mulher. Então, são esses desafios que nós encontramos ainda. E no decorrer da história, aí eu vou olhar aqui um pouco, vocês me permitam, que eu fiz algumas anotações desses papéis femininos durante as nossas décadas, né? Nos anos 60, as mulheres não eram estimuladas a se desenvolverem, mas apenas a viverem em função de família. Isso gerou muito o quê? Gerou muita frustração, um consumismo exacerbado, depressão. Então, as mulheres elas eram consideradas assim, somente para o ambiente familiar. E eu até me lembro da própria minha mãe dizendo, né, quando nós íamos em algum lugar fazer matrícula de escola, alguma coisa, falava assim, é profissão do lar. Do lar. Profissão do lar, né? Era bem assim. Então, nos anos 60, era isso mesmo. As mulheres estavam estimuladas só a estarem cuidando dos filhos, do marido, da casa, da comida, do alimento, do lar. Bem Idade Média, né, das cavernas, que a gente fazia isso lá atrás. Nos anos 70 e 80, as mulheres só poderiam encontrar realização. Ela jogou essa uma intenção e ela foi totalmente por meio de uma carreira. Então, ou seja, ela quis sair desse ambiente que era só familiar, que não tinha uma valorização, que não tinha estímulo para ela ter a independência dela, realizar seus sonhos, buscar as suas realizações, né, próprias. Não tinha isso, se desenvolver, desenvolver o seu talento, aplicar seu talento no mundo. Então não tinham isso. E de repente elas começaram a ir para o mercado de trabalho. Ah, eu sei costurar, que foi uma das coisas, né? Eu vou costurar. Eu sei fazer um bolo, eu vou fazer um bolo. Elas começaram a levar coisas que elas sabiam do lar para o mundo econômico, né? Para o mundo do mercado. E para servir de apoio também para a família, para trazer maior sustentabilidade, subsistência, ajudar os filhos, a trazer coisas melhores, um conforto, adquirir, apoiar o marido e tal. Então, alguns maridos assim apoiaram, estimular, outros não. Então, e essas mulheres que começaram a se dedicar para essas carreiras, elas começaram a ser bem-sucedidas, entendeu? Então, o que aconteceu? Muitas que estavam aqui no lar foram totalmente para o mercado de trabalho. Isso nos anos Tem 70. potencial, né? Tem um grande potencial, né, Raquel? Sim, sim, Você total. falando, né, dessa questão da mulher que pegou uma grande habilidade pessoal e levou. Existem outros fatores também, como o abandono do marido, e essa mulher teve que se virar com o que tinha e com o que podia. E eu Exato. me recordo muito, né, da minha infância. A minha mãe foi do lar, né? Mas eu falava, ela sempre falava assim: ah, que se eu tivesse feito o magistério. Então ainda tinha essa questão, né, que a mulher era a professora e abriu-se um espaço também na enfermagem, que também Exato. era uma profissão considerada tipicamente feminina daquela mulher que de repente não tinha lá aqueles a habilidade, né, do bolo, da costura, seja lá, tinha, não desmerecendo, não é isso, tá, gente? É porque tem gente que gosta. Eu amo fazer comida, então, para mim, fazer bolo É seria uma assim, coisa uma de fazer solução. pão, né, daí? Exatamente, Pão. fãs, né, Raquel? Então, o que Sim, acontece? A gente ainda tinha carta marcada, né, nesse sentido, né? Que a sim. mulher liderava um magistério, por exemplo.
Aliás, era a única profissão que nós tínhamos, né? É a única que a gente tinha, porque a primeira relação que nós tínhamos eram com as professoras, que Exato. eram todas femininas, todas mulheres. Uhum. Então a gente se inspirava nessas profissões, né? Então, uma das primeiras realmente profissões, eu entendi o que você falou, que estava aberto para o mercado, era você fazer um magistério. Era o que nós tínhamos para a época, né? Uhum. E isso mesmo depois de uma revolução industrial, depois de toda aquela revolução do Dia da Mulher, tudo que aconteceu no Sim, mundo, né? Nós ainda estávamos nessa batalha. E às vezes hoje aqui no meu trabalho, na minha rotina atual, eu ainda percebo que isso ainda está muito vivo, sabe? A gente ainda tem esses estereótipos, esses paradigmas a serem superados. E sim. aí é onde entram também outras coisas que eu irei trazer, que a gente precisa. Uma mulher é que ajuda a outra, uma mulher que consegue compreender a outra, uma mulher que consegue apoiar a outra. Rede de Então, apoio, daí, né? Uhum. é, e eu ouço muito de tudo que a gente estuda e pesquisa, né, da antroposofia, psicologia, do mundo dos negócios e tal. Eu sinto assim, existe uma inteligência cósmica nesse universo, né? E eu sempre ouço em todas as frentes que o futuro é feminino. Você tem percebido isso também? Com certeza, com certeza. O futuro é feminino e a gente percebe isso. Todas as habilidades que nós precisamos de desenvolver como humanos hoje vêm da alma feminina, né? É do acolher, do se relacionar, da empatia, do estar aberto, do apoiar, do educar, do ajudar Uhum. o outro a se desenvolver. Tudo isso são habilidades femininas. Tudo E isso que estão Raquel, enraizadas em nossa ancestralidade, nos nossos arquétipos, em tudo, né? uhum. Então, a gente tem muito isso hoje. E é muito interessante isso, né? Porque Uhum. a gente sai de uma área que era totalmente machista, a mulher cuidando dali, e a gente indo para esse mercado de carreira, e hoje nós estamos dominando uma grande parte nessa carreira, na vida profissional, só que existiu uma lacuna gigante que ficou: educação dos filhos, né? Isso a gente vê. Sim, Então, aí a mulher, para poder conseguir ter essa liberdade profissional, desenvolver uma carreira, o que houve? Nós criamos esse gargalo, né, no mercado, né, Aldair? uhum. Tipo, quem está educando meu filho? Eu estou colocando numa creche, eu estou colocando numa escola, é a vizinha, é a Você mãe. Então, terceiriza, né? Na verdade, essa sim. terceirização da educação e da criação, É. né? E aí, depois que veio, eu falo que a pandemia, além de ter nos ensinado uma série de coisas, ela jogou todo mundo para dentro de casa e com isso surgiu o home office. Então, por um lado, foi muito bom que trouxe a mulher de novo para dentro de casa, né? Trouxe a mulher para dentro do lar, porém com uma série de bagagens de outro modelo mental, de outros desafios, de outro desenvolvimento. Era uma outra mulher, mas agora sim, cuidando das relações familiares junto com a relação profissional. Aí a coisa deu aquela fervida, né? Foi bom no início, nossa, tô em casa, uniu família, aquele aconchego, aquela coisa, mas agora também nós estamos em outro desafio. Hoje a maioria das empresas hoje estão 40% no trabalho remoto. 40%. Só que as grandes empresas hoje, Google está fazendo isso e tal, estão fazendo o quê? Estão trazendo de novo as pessoas para dentro. Por quê? Perdeu-se o convívio social. Então, está trazendo de novo as pessoas para próximo, pelo menos 3 vezes na semana, e tem que estar no local de trabalho, para poder ter uma troca, porque o giro do desenvolvimento humano e social, ele só se constrói quando a gente se conecta com a outra alma, né? É onde o giro de fato acontece. E isso você estando isolado no seu home office, isso não acontece. Você pode estar falando ali com 100 pessoas ao mesmo tempo, você desligou, é você sozinho ali. Então, sozinha, né? Então, isso também é um outro desafio, né, Aldair? Sim. É outro grande desafio. Esse desafio, ele realmente veio, pegou a gente pelo pé. Porque, na verdade, se um dia fomos rainhas do lar nesse sentido, e a gente batalha, luta, queima sutiã, né? Faz os protestos, Verdade. se instrumentaliza, né? Vai para o campo para estudo e a gente conquista e a É. gente retorna. E quando a gente retorna, esse lar que estava ali até de uma certa forma preservado, ele vira uma grande empresa, porque a gente teve que, assim, encarar vários fantasmas e a transformação desse lar, casa, como um
office, né? Que é o seu escritório. E às vezes sem um local apropriado, Às vezes tendo não que tem, dividir, às vezes não é, tem. né? Uhum. É, todo um componente outro, esse isolar-se também, de não termos aquele momento prazeroso do encontro humano, né? Então ficou tudo aqui na dependência de uma boa internet, na dependência de ter um bom aparato de computador, disso, daquilo. Olha, tanta lista, gente. Exato. E eu que sou das artes, eu falei assim, céu, estou perdida. Enfim, deu um tremelique. E a gente sabe o estresse que isso causou também. Foi bom para um lado, um aprendizado, mas ao mesmo tempo causou um estresse e agora é um remodelar. É você repensar, recalcular uma rota, né? Uma cartografia Exatamente. diferente, uma narrativa diferente de comportamento, porque as emoções ficaram também bem mexidas por conta disso tudo, né? Sim, sim. E sabendo lidar, você teve que resgatar suas habilidades, né, familiares ali, das relações, do cuidar do lar, porque você perdeu todo o apoio. Quem estava indo te ajudar não estava indo mais. Então, nós tivemos que continuar, retomar essa história nossa e ainda cuidando desse novo que surgia. E com o filho, e com as obrigações, com os cuidados da casa, do lar, e o marido também, do mesmo sistema. Então, era resolver outras questões, né? E hoje, o que acontece? A mulher hoje, eu percebo, Adair, é uma experiência minha, eu quero compartilhar aqui, né? A gente percebe que as mulheres hoje estão muito focadas em carreira. Elas se tornaram o quê? Buscam nas terapias, nos estudos, nos cursos, ter realmente uma carreira, uma independência, serem profissionais, né? E assim, e tudo bem quanto a isso. Então, tem muitas redes de apoio hoje, desenvolvendo pessoas com a visão empreendedora e trazendo um pouco esse equilíbrio. Porque numa rede feminina, a mulher entende quando uma outra leva uma criança porque não teve com quem deixar. Então, ela ali, ela apoia, ela cuida, ela ajuda. E numa empresa que é totalmente uma organização, aquela coisa muito mecanicista, isso não existe. Não é, cabe, não tem nem espaço para isso, né? Então, as empresas elas estão se tornando mais orgânicas, porque uma empresa, ela é feminina. A alma de um negócio, de empresa, são femininas, porque elas gerem coisas, elas entregam coisas, elas criam coisas, né? E serviços, enfim, produtos, entregas, uma série de coisas. Então, nós precisamos de ter essas portas abertas para que o feminino também germine ali dentro, nas construções e nessas novas entregas, desses novos caminhos de carreira profissionais, né? Porque isso também traria mais equilíbrio para a gente. E hoje muitas mulheres também no comando, Adair, têm essa sensibilidade, né? Tem essa sensibilidade. Porque antigamente as mulheres iam para o trabalho e o que nós fazíamos, a gente desenvolvia muito lado yang dentro da gente, né? Aquela força masculina. Então, até tinha me vestir, era terno, era blazer, eu tenho, sabe? A feminilidade foi perdendo um pouco de usar um vestido, de usar uma saia. Eu tenho dificuldade hoje de usar uma saia, um vestido por conta disso, você acredita? Por quê? É sério. Assim, o mercado, sempre que eu trabalhei, eu vim da área de tecnologia, que até hoje é um mercado machista, né? E eu trabalhava muito com tecnologia. Foram 20 anos de empresa no varejo de serviços de tecnologia. Então, eu vendia equipamentos, instalava, fazia servidores, redes. Eu tinha uma equipe de 20 funcionários. Onde eu ia, só tinha força yang, sabe? Eu aprendi essa força yang, é o que eu mais tenho dentro de mim. Aí, às vezes, eu falo, deixa eu equilibrar, né? Deixa eu buscar a minha forcinha aqui, a feminina, para poder ter esse equilíbrio. Hoje, aos 50 anos, que eu estou conseguindo, na fase madura da vida, aí você fala um pouco, né, da questão da biografia, da nossa trajetória aí, a gente vai buscando a gente vai encontrando com eu, né, com aquele íntimo nosso, que é a nossa história verdadeira e real, essência. Isso. Então, eu estou mais ou menos nessa fase. Eu acho que as mulheres que eu tenho convivido também, Adair, têm sido muito dentro dessa fase. Qual é o meu legado? O que eu vou deixar? O que a empresa, o trabalho, a carreira significa para mim? Onde estão meus filhos? Como me reconectar com eles? Sabe? Então, acho que nós estamos passando muito por esses desafios hoje, assim. E aí, fala um pouco, né, dessa coisa. Eu quero te perguntar até para os meus seguidores aqui, as pessoas que estão aqui comigo, que trabalham, dentro da biografia humana, como
trazer, né? Uhum. Isso porque tem uma fase da vida que você se dedica mais à carreira, a outra fase é mais uma questão de desenvolvimento interno, é você com você, né? Então, fala um É pouco agora nessa muito, fase mais madura. muito importante, Raquel, a gente tocar em alguns pontos a respeito da nossa trajetória, né, de vida. Eu chamo de cartografia biográfica, que é justamente você cartografar a sua história. E é claro que a metodologia biográfica, ela pontuando a partir dos setênios, isso tudo à luz da antroposofia, né, e da própria metodologia, o que acontece? Esses ciclos são ciclos gerativos, são ciclos de aprendizado. Sempre a vida é um grande aprendizado. O ser humano é o ser que está em constante construção. Isso significa que se ele constrói, ele cria, se ele cria, ele se reinventa e aí ele vai num crescente. O que eu percebo é que muitas mulheres com as quais eu lido hoje, elas lutam por suas carreiras, sim, elas lutam por uma posição. E estão também muito preocupadas com a casa, o lar e os filhos. Então, equilibrar esses pratos é um pouquinho, assim, desafiador. E qual é o ponto que eu considero mais importante? Ao longo dos nossos setênios e dos nossos aprendizados, é assim que a gente vai se instrumentalizando e a gente vai abrindo portas, janelas, né, para a vida e para o novo. A gente consegue uma coisa muito importante através dessa observação do que a sua biografia diz e junto com as artes, porque no meu trabalho, Raquel, eu coloco a arte como o meu maior suporte, né? Você, através daquilo que a fala não consegue colocar, o desenho ou a pintura, uma expressão artística, e artístico aqui não precisa saber técnica nem nada, não. É só representar mesmo. A gente enxerga coisas e a gente fala coisas que a gente não falaria com a boca e com a linguagem. Então, isso é muito importante. Agora, o que eu mais percebo, e isso me encanta e me deixa muito feliz, é que nós iniciamos, falo nós como um todo, essa, eu chamo de batalha, mas num bom sentido, no masculino, como você pontuou ainda há pouco, muito yang, muito numa Sim, força que está dentro de nós, sim, né? Porque temos o ânimos e ânima. O ânimos é essa faceta masculina, só que a gente colocou um holofote gigantesco no ânimos, porque a gente estava entendendo que era a partir dessa força do masculino que a gente ia vencer a batalha. exato. E o que acontece? A gente quebrou a cara, né? De uma certa forma. Eu não Total. estou dizendo que todas quebraram, porque eu Uhum. vejo muitas mulheres bem-sucedidas, mas pagaram um preço. Sim. E esse preço, muitas vezes, é muito alto, né? Enfim, por exemplo, de não ver os filhos crescerem, de repente não ter visto o primeiro passinho do bebê lá, que, né, que tá ali começando. Ou, enfim, qualquer outra coisa. De repente não viu até a florzinha da begônia que foi plantada na floreira abrir. Né? São coisas que parecem poucas, mas não são. Elas são muito importantes e fazem parte do nosso cotidiano, da nossa vida. E é alimento para a alma, é alimento anímico. E o que as mulheres hoje com as quais eu lido estão percebendo é essa necessidade de um caminho pelo feminino, no resgate de nossa Exato. real essência. E É aí, isso o que aí. tem a ver isso com cartografia, com vida, com empresa? Tudo tem a ver. Porque a gente amadurece, a gente enxerga com uma outra perspectiva. E como eu falei, somos seres em construção. Isso significa que a gente pode olhar e falar assim, nossa, isso aqui deu muito ruim. Não, 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 não. Vão para tudo que eu quero descer, que eu vou reorganizar esse troço aqui. E vou lá Isso. e reorganizo. A gente pode reorganizar. Eu tive uma cliente que virou para mim e falou assim: tá, e aí agora? Jogo tudo pro alto, jogo tudo no lixo e zero tudo. Eu falei assim: não, não vai, não é por aí. Você teve o quê? Aprendizado. E com esse aprendizado, a gente faz o quê? Escolhas melhores. A gente tem a capacidade de uma assertividade. E no ambiente empresarial, eu também trabalhei em RH há muitos anos, né? Então eu vi aquela coisa toda acontecendo Você ali. tem toda E essa experiência, tenho, convivência, né? tenho. E aí, quando eu passei que eu fiz a transição de carreira, enfim, parará,
como é que eu percebi? Gente, eu tenho que achar o meu eu e fortificar isso. Eu tenho que perceber quem realmente sou eu naquilo em que eu me dedico e eu encontro também um prazer. Não estou dizendo aqui que a gente só faz o que gosta, o que quer, na hora que quer. Isso aí é infantil. Não. Longe de maturidade. É você saber que existem coisas que você vai fazer mesmo não adorando fazer, mas elas são necessárias, né? E tem outras que você vai agregar, quer dizer, elas também agregam valor a esse seu caminhar, né? E aí sim, você, nossa, sobe mais um degrau, 2 degraus, sobe também o lance de escada e conquista, porque conquistar é a si e ao entorno. O entorno se faz necessário também. E aonde eu imagino assim, aquilo que eu escolhi como serviço, e serviço aqui não é escravidão, não é prisão, não é bola de ferro no pé, não estou acorrentada. Eu faço porque eu sei fazer, eu tenho condições, eu consigo me inserir nesse contexto. Então, os setênios, eles nos ajudam para quê? Porque quando eu olho para trás, eu vou fazer um grande resgate da minha história e eu posso optar em mudar a minha narrativa. Eu posso optar em fazer outras escolhas. E eu posso fazer escolhas melhores para mim e para os meus pares, né? Para os meus colaboradores. Eu posso empreender de uma forma eficiente e, ao mesmo tempo, levando em consideração a minha vida pessoal, porque sem o meu eu, sem a minha própria pessoa, eu não Exatamente. consigo atuar de uma forma madura, de uma forma, ouso dizer, inteligente, para que eu não sobreviva e não seja arrastada, consumida, porque a gente também enxerga uma grande exaustão, né, no mundo das mulheres, né, Raquel? Não sei se Sim, você está percebendo isso. muito, 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 o tempo todo, o tempo todo. E essa exaustão vem por falta desse equilíbrio, de lidar, Exato. saber lidar com isso, né? E é o que você falou, né? Ada? Tudo parte. Hoje nós temos que olhar para dentro primeiro, para depois eu me expandir. Porque você estando bem, você estando no seu eixo, né, de equilíbrio, do seu pensar, do seu sentido, do teu querer, a gente aprende Sim, tudo baseado nessa trimembração humana, sim. a gente consegue lidar melhor com o outro. A gente consegue lidar com o contexto e circunstâncias que vão surgindo no dia a dia das nossas vidas e das nossas fases, né? Porque cada fase realmente exige uma postura nossa diante da vida, exige. Eu vejo hoje muito também mulheres às vezes que perderam essa coisa que você falou, de ver os filhos. E hoje eu lido com algumas empresárias novas, com 30 e poucos anos, que estão aí na sua primeira gravidez, e eu falo isso, porque a gente passou por isso, né? Eu passei por essa experiência. Eu fui para trabalhar sendo mãe, fui mãe com 34 anos do meu primeiro filho, e eu montei uma salinha do lado da minha sala, coloquei babá, parar para amamentar, ficar com o telefone, não sei o quê, pererã, menina. Aí tocava o telefone, eu dormindo numa salinha no berço. Gente, eu não faria a mesma coisa hoje. Hoje eu não faria a mesma coisa. Mas é uma questão também dessa consciência. Lá atrás eu não tinha essa consciência. Falei, não, eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer, sou eu, tudo depende de mim, daquela coisa, né? Você tá com a energia, você tá com aquela vontade de abrir caminhos, de conquistas, de fazer. Então você vai com as suas armaduras, com tudo pronto, você tá ali, né, na batalha. Mas no momento, eu olho para trás e eu falo, tudo bem, não teve nenhuma sequela em relação a isso, não me cobre em relação a isso, porque eduquei e criei meus filhos sempre trabalhando. E isso não afetou em nada, sabe? Na relação com eles, no meu amor, na troca, no ambiente familiar. Eu tenho relação hoje há 30 anos com meu marido, com filhos. Então, a gente deu conta, sabe? Deu conta de cuidar. E eu trabalho de dia, meu marido trabalha à noite. Então, daí A gente sabe, né, como é que é isso aí, né? Raquel, são isso é os corres da muito vida. Só que importante. aí você tem que acordar no dia e falar assim, bom, eu hoje no meu dia cabe isso.
Então, eu vou me programar e dar conta de trabalhar isso aqui. E priorizar isso de acordo com os seus objetivos. Porque se eu não priorizo, se as minhas prioridades estão distantes ou elas me afastam do meu objetivo, não faz sentido. Eu passei 24 horas do meu dia, ou seja, sabe aquela sensação? Que não fiz nada. O dia acabou, eu não fiz nada. Porque a gente não conectou com a nossa essência, com a nossa entrega e não avançamos em relação aos nossos objetivos, ao que nós queremos de fato. E aí entra muita questão da biográfica, né? Eu amo o seu trabalho, viu, Daíra? Eu adoro, porque faz tanto sentido hoje. Às vezes eu estou diante de uma mesa desses processos decisórios nas organizações, aí eu falo, gente, se essa pessoa estudasse a biografia dela, lá a trajetória do início, para ela saber fazer esse retalho, né? Essa coxa toda, e aí enxergar, eu falo, meu, como seria diferente? Como seria diferente? Honrar Então, essa história, sabe? Para poder aprender com ela e, assim, não se culpar. A gente faz aquilo que cabe, a gente faz aquilo que pode. É claro que a gente pode melhorar muito na organização e na disciplina, porque isso também é algo a ser aprendido. 24 horas é o dia e eu vou fazer a minha divisão de uma forma proativa. Acredito total nisso. E a questão da disciplina, igual, esse ano, toda vez que entra um ano, eu gosto muito de olhar para a energia daquele ano, né? Então, a gente tem ali as 2 noites santas, a gente estuda muito, vai, aprofunda, medita. Então, são alguns rituais que a gente traz para a vida que abastece a nossa alma feminina. E é necessário a gente cuidar disso, e cada um do seu jeito, não tem uma regra, não tem... Mas, de repente, eu falo, livros aqui em casa, na minha casa, eu falo que os livros são meus oráculos, né? Às vezes eu tô saindo, assim, eu tô chegando pro almoço, aí eu bato o olho, assim, na minha biblioteca, eu pego aquele livro e falo, deixa eu pegar esse livro. Aí eu faço ali, eu paro, faço a meditação e tudo, e eu pego, abro o livro, e aquela página, eu falo, meu Deus, né? Veio alguma coisa que era exatamente aquilo que eu estava buscando, mas eu não estava entendendo o que era. Então, essas coisas a gente precisa, isso é abastecer a alma, né? Trazer uma. Alimentar a alma com coisas boas, com coisas que realmente complementam. É como se fosse um suplemento mesmo, né? E nisso, a cartografia ela é tão importante, Raquel, porque existe a cartografia, inclusive, da empresa, né? Imagine, então, Olha, as que pessoas que fantástico. fazem a empresa também, Daí eu vou te né? fazer um dia que dá para você fazer esse trabalho aqui com alguns clientes meus. Eu acho que nós vamos fazer alguma coisa. Estou me dando esses insights aqui agora. Sim, vamos trocar, sim. E Raquel, importantíssimo que você acabou de falar dessa pausa necessária. Existe sim a necessidade de uma grande pausa. Eu falo grande por conta da importância. Ela não precisa ser gigantesca em termos de meia hora eu vou parar aqui para poder meditar. Se tiver, beleza. Mas com 1 minuto de uma boa respiração ou de um insight que você consiga com o livro que você abriu, só para que a sua mente também possa se reorganizar com a neuroplasticidade mesmo. É isso que eu estou falando. Você tira o foco de algo que está ali, está ali, está ali, e renova internamente. E bora que bora. Raquel, deixa eu te fazer uma perguntita aqui. São 8h08, o papo tá ótimo, vendo aqui, super. Mas eu tô preocupada aqui com as perguntas. O que você acha? Manda. Olhada nas perguntas, e aí depois a gente volta para você pensou, assim, pra gente contemplar, né, as pessoas que tiveram Gente, live de hoje, vida pessoal versus vida profissional. Essa busca desse grande equilíbrio. Estou aqui com a Raquel e o nosso trabalho é exatamente isso, desenvolvimento humano. E é possível. A gente está aqui com os 2 pezinhos no chão. Aqui é isso mesmo, a gente tem que achar saídas. Então, vamos lá. Assim, deixa eu pegar aqui, ó. Cadê? O que é mais importante hoje para a mulher? Voltar para o lar ou o trabalho? Como é que você enxerga isso, Raquel? Bem papum. Vamos lá. Nós acabamos de falar a respeito de tudo isso, né? É buscar o equilíbrio, sempre o equilíbrio, é sempre o caminho do meio, sabe? Sempre. Isso aí já vem muito do Buda já dizia isso, busca o caminho do meio, né? Então, por quê? Sabe por quê, Aldair? Eu fiz pesquisas aqui, eu sempre estudo isso. Em 2008, foi publicado um livro nos Estados Unidos, o nome dele era
o Woman of the Top. E nele foi Uhum. publicada uma pesquisa de um instituto que trabalhava com pesquisas para as mulheres, o desenvolvimento feminino. 2008 isso, é uma coisa recente. E essa pesquisa, ela indicou que, ela nos mostrou que a mulher, que quando ela cuida só da casa, ou se ela se dedica apenas para a carreira, as frustrações são as mesmas, entendeu? As Uhum. dificuldades, é difícil para os dois lados. Uhum. O que acontece de fato que nós precisamos é de cuidar das duas coisas ao mesmo tempo, entendeu? Porque se a mulher ela é 100% só do lar, ela vai se sentir frustrada, nós vamos voltar lá atrás. Se a Uhum. mulher ela só foca na carreira ou na vida profissional, ela vai fazer o quê? Ela vai totalmente se desvincular da base dela, que é a essência feminina, a alma feminina. Então, nesse aspecto, né, o que precisa fazer nessa pesquisa, que é comprovação científica e pesquisada em 2008, a mulher que se dedica à vida familiar e à vida profissional, elas são mais felizes e menos estressadas do que as que vivem só na carreira ou só no lar. Isso foi Uau. comprovado. Eu acho que isso também abre muito a mente nossa, né? Porque as Sim. pessoas acham assim, eu vou me dedicar agora a pular, eu vou ficar pular e deixa a carreira e deixa a vida. Não vai funcionar. Ou então, se eu vou só para a carreira profissional, esqueço o filho, marido, casa, tudo, nem cuido de mim, vou só para a carreira. Não irá funcionar. Uhum. Então, nesse aspecto, é buscar esse equilíbrio. Eu escrevi aqui, depois que eu vou ler no final, algumas etapas para ter esse equilíbrio, né? Uhum. E o desgaste é elevado quando as pessoas têm muito estresse, a mulher, por quê? Porque falta o quê? Planejamento, Odair, e gestão de tempo. São duas coisas que a mulher precisa de aprender a fazer nessa vida. Tem muitas coisas, Planejamento, né, que a gente está precisando aprender e é ontem, para ontem, né? assim, e tem que fazer, porque eu tenho mentorias aqui para grupos de mulheres. O desafio é todo, tá todo mundo em transição de carreira, cara. O mundo tá virando um grande caldeirão, mexendo com todo mundo, tirando todo mundo do lugar. Então, é um mundo incerto, complexo, frágil, ansioso, e não existe mais certeza de nada. Então, as mulheres estão mudando de carreira, não estão sabendo se colocar no mundo, não estão sabendo qual é o meu talento, quem sou eu, porque eu estava prestando serviço, CLT, agora eu estou indo para uma carreira autônoma, como que eu Empreendedora. faço isso? É. Empreendedora. Então, as mulheres não aprenderam a ter esse lado empreendedor, entendeu? Então, eu dou muita mentoria nesse sentido. E isso é fantástico quando você vê que ela acessou a essência dela e vai. Aí ela consegue Uhum. conciliar tudo, porque os objetivos estão claros, ela desenvolveu as habilidades necessárias para o negócio dela, Uhum. entendeu? Ela trabalhou a gestão de tempo, tá? Que é muito importante. E o ponto final agora, nessa pergunta, só para finalizar, é a questão de você fazer o quê? O planejamento de vida familiar. Quer ampliar a carreira, quer virar empreendedora, sente com a tua família, senta com o teu marido, com teus filhos, fala, gente, daqui para frente eu estou querendo isso, eu estou buscando isso, então eu vou estudar, eu vou precisar de ter um tempo para mim, eu vou buscar isso. A gente precisa de conversar e alinhar. Agora as pessoas vão sair, vão fazer as coisas sem conversar com a base. E a base é tudo hoje na vida, Uhum. entendeu? A base, as pessoas que estão no seu entorno, que servem de apoio para você. Então é isso que nós É. precisamos de cuidar. Desculpa, demorei demais. Eu daí do Vamos céu, lá. Não, mano. é isso aí mesmo. Vamos lá. Administrar estresse, né, com alta cobrança de produtividade das empresas. Isso eu vejo demais no dia a dia, no consultório, lá no ateliê. E acredito que você também veja bastante coisas assim, né? Uma cobrança Muito. Sim. e, enfim, É. acho que o Bom, planejamento está aí também, né? De você também se dosar e se colocar, né, numa é. firmeza, né? A cobrança realmente está excessiva. Nós estamos com vários desafios no mercado, as empresas estão passando por grandes transformações, as relações de trabalho estão passando por transformações profundas. Então, eu percebo muito isso, né? E as pessoas que não conseguem ter essa produção, essa produtividade ou essa performance, tem vários vieses aí que nós precisamos de olhar, né? De repente está a pessoa certa, mas no lugar errado, então ela não consegue performar ou entregar. Eu tenho aquele gestor que é muito mecanicista, autocrático e foca em resultados, então ele quer números. Aí, se você é uma alma feminina e tal, você vai ter que desenvolver muito o seu lado yang, que mata esse equilíbrio. Então, aí você tem que buscar um universo
onde dentro desse mesma empresa você não tem essa cobrança, essa coisa tão ferrenha, tão, sabe, mecanicista, que é tipo, você tem que vender X, tem que cobrar isso, faça o que tiver que ser feito. Se você não está bem um dia, ninguém te respeita. Se você teve que tem um desafio com o filho, que tem que levar em médico, gente, a mãe precisa de acompanhar um filho ao médico, entendeu? Ou alguém, ou levar. Então, as empresas precisam também se abrirem para isso, entendeu? E também desenvolver esse lado feminino nos ambientes dos negócios e das empresas. Cuidar disso, porque quanto mais eu cuido dessas pessoas que são boas profissionais, que se dedicam, a gente percebe isso no dia a dia, mais elas estarão conectadas com a essência do negócio. Isso é fato. Isso é muito fato. Agora, se eu entro num conflito, num confronto, é guerra, né? Um quer matar o outro, isso não se produz nada aí. Não se produz. Então, precisa de ter colaboração. Colaboração. Colaboração é uma boa palavra. Bom, você já respondeu essa pergunta aqui, que é como conciliar trabalho, filhos e ser mulher, né? Então, a gente já passou por essa pergunta. Eu acredito que já esteja bem assim, tranquila. E na chamada, lá no meu Insta, eu coloquei, né? Não vivemos apenas de trabalho. Então, foi um dos slides que eu coloquei, foi esse. E aí, uma querida, né, fez uma pergunta aqui, ó. Não só vivemos de trabalho, mas quando o nosso maior estímulo de vida é nosso servir, o que fazer? Eu queria a tua resposta, depois eu vou dar a minha resposta. É ótimo, porque se conecta, as duas aqui se conectam. Quando a gente ama o que faz, gente, eu falo, você não percebe se está trabalhando, ou se você está vivendo, ou se você está se desenvolvendo, enfim, é tudo junto e misturado. Eu amo o que eu faço. Então, se você falar, eu acordo e vou dormir, eu estou estudando, eu estou lendo, eu estou buscando tudo que tem a ver com o que eu faço. Porque eu amo, e o meu servir, ele é o dia todo. Eu me conecto com o meu vizinho aqui, eu estou conectando com ele. O que eu posso entregá-lo para ele nesse momento? Além do meu sorriso, da minha cortesia, do meu bom dia, né? Eu posso ajudar em alguma coisa, na generosidade. Eu posso criar uma comunidade onde eu moro para melhorar, fazer alguma melhoria. Enfim, eu estou desenvolvendo pessoas o tempo todo. Então, eu não paro do meu servir. E a vida, hoje eu vi isso de uma cliente minha, ela estava aqui agora, a Vivian da Decor Home. É uma cliente, uma querida. E ela falou uma frase que eu até escrevi hoje no trabalho que eu tive com ela hoje pela manhã. Ela falou assim, a vida, ela quer que a gente dá, não só recebe dela, mas a gente também tem que dar. E dar em todo lugar, assim, de generosidade. Teve alguém carregando um negócio, nossa, espera aí, deixa eu te ajudar aqui, abre uma porta. Obrigada pela falar bom dia para todo mundo que você encontra. Entrou no elevador, bom dia, gente. O povo que tá lá dentro não é elevador, são seres humanos, né? Então, acho que o servir, gente, ele passa por isso. Ai, Vivian, ela tá aqui, ela tá nos ouvindo. Obrigada. Estou aqui. É ótimo, você tá vendo, né, Vivian? Tá vendo? Olha, eu falo que as coisas vão se conectando, né? E é isso. Então, a gente tem que entregar para a vida o que a vida nos deu. Porque a gente já recebe todos os recursos, né, Adair? De cognitivo, de talentos, de dons, de espiritualidade. E o que eu estou fazendo para ser útil no mundo, para colocar isso no mundo. É isso que sempre o divino nos pede, né? Sim. Então, é isso que eu penso. Exato. O servir passa por isso. Exato. Eu fico pensando assim, o meu trabalho ele é pontuado na antroposofia e a gente sabe, né? Quem participa a gente trabalhar o pensar, o querer, o sentir, a gente pensar em tudo o que a gente desenvolve em termos de vida. Mas eu bebo de outras fontes, eu também sou cabalista. E o grande, eu falo assim, o grande pilar, né, é receber e compartilhar. Então, esse servir, eu recebi uma vida, eu recebi os meus talentos, eu recebi as minhas habilidades, eu recebi essa grande vida, esse grande pulsar, esse sopro, né, da espiritualidade. Porque todo trabalho, ele é abençoado a partir disso. A partir do momento em que você leva essa felicidade de estar a postos, de estar a serviço. Não volta a ser lindo, lindo.
não é nada para, né? E também não vai ser tudo mil flores, maravilha, etc. Tá, tá, tá. Tem dias que nem a sombra da gente tá legal com a gente, e a É gente tá. verdade. A gente também É tem que ser verdade. sincera, né, Raquel? Porque não é mundo de pelim-pim-pim. Não tem, né? É, Desculpa, mas não dá, né? é, Mas tem dia que tá tudo bem bacana. E o é. que é a nossa grande doação? É aquilo que eu vou levar, tcharam, sabe? Irradiando para o mundo. Então, a minha grande contribuição. Então, Thaís, que fez essa pergunta, essa colocação, né? Não só vivemos de trabalho, é fato, mas vivemos dele também. E esse trabalho, ele pode ser o trabalho corporativo, o trabalho como empreendedor, o trabalho que eu faço, né, nesse grande serviço, e os outros trabalhos que estão assim, ó, enredados de uma maneira muito positiva e complementar, não são opostos. E quando a gente faz eu falo assim, com alma, com brilho nos olhos, a gente consegue fazer isso funcionar e a roda gira bem Gira, bonitinha. E a gente vai e a gente consegue passar pelos percalços, né? Pelos exato. desvios e por aí vai. E Beleza. gira, né, Adair, o que você está falando, gira com leveza, né? Gira com leveza, gira para a direção certa, no ritmo certo. Então, tudo entra no eixo, né? E vai girando, e vai nos conectando e nos levando. Exato. É saber ter olhos para ver. Exato. É ter olhos para ver E e eu para perceber. falo mais, ainda complemento assim. A gente tem o ditado que é ver para quê? Aqui eu falo crer para ver. Porque quando você confia no seu É carro, você se desenvolve, você vai lá, você verdade, conta isso tudo. Olha, verdade. as Que chances legal. são muitas, sabe? Da gente poder tá fazendo o nosso melhor. O nosso melhor. E não importa, tá? Se eu empreender como uma pipoqueira, porque eu amo pipoca, eu saberia ser uma boa pipoqueira. Por quê? Porque eu sei Sim, fazer, eu sei comer, sei apreciar e sei colocar a mão na massa para aquilo ali. ah, Então, gente, não é só uma questão de estar muito para lá de instrumentalizada. É algo que vem, brota, é vivo, pulsa dentro da gente. E é isso que faz toda a diferença, sabe? é. Faz toda a diferença. Agora, Raquel, tem outra aqui que eu achei e só para sim. concluir, né, tudo isso que você está falando também, que me veio aqui à mente, Ah, eu percebo muito quando eu entro dentro das empresas. Eu falo, a pessoa, quando ela ama o que faz, gente, o capricho é outro, a entrega, a presença é outra. Às vezes eu entro numa empresa, eu vejo a faxineira trabalhando, a mulher que faz a limpeza, gente, ela está vendo o que ela está fazendo. Ela está olhando, ela passa, ela olha, ela presença. está cuidando. Tem um lugar que eu chego, tá batendo, tá jogando, tá aquela coisa barulhenta, tipo assim, não vê a hora de ir embora. Eu tô aqui fazendo isso por obrigação, porque eu não gosto disso. Então a gente percebe isso nas entregas, sabe? A gente percebe, a nossa sensibilidade fica muito aguçada com essas entregas. Então, nos momentos de entrevista, de integração, de treinamento, a gente consegue observar e perceber aquela observação atenta, consciente de quem é quem, sabe? De quem Uhum. realmente está ali na essência e quem não está na essência. E quem não está na essência gera muito sofrimento para si mesmo, entendeu? Então, é isso que a gente precisa descobrir, que eu acho também que o seu trabalho traz muito para essa descoberta, né? Sim. Para esse Justamente. encontro do eu, né? Exato. Vim para quê, né? Aí. Outra pergunta aqui, ó. Ser produtivo é bom, certo? O que é ser produtivo? O que é ser criativo? E como integrar os dois? Essa aqui também acho que é legal, né? Ai, Legal, bem. legal. Me traga as duas palavras primeiro, que eu fui ler a mensagem aqui. Suzana, lindo você estar aqui. Obrigada pela tua presença. É uma querida Suzana também. Ela trabalha com música, visão sistêmica. Adora, ela está aqui presente. Obrigada. Muito bom, muito bom. Ela colocou aqui a visão sistêmica. Sim, Isso, o mundo é sistêmico. O é, mundo, em seu equilíbrio original, ele é sistêmico, porque somos todos um e fazemos parte desse todo. Então, é uma grande errada mesmo, nesse um que está ali, que vibra, né, nessa condição. Então, a questão do que é ser produtivo, o que é ser criativo e como integrar os dois. bom, o que é ser produtivo? Eu falo que primeiro é você saber de forma consciente se autoconhecer.
para poder conhecer seus talentos, seus dons e colocar isso no mundo. A partir desse momento, desse autoconhecimento, que eu começo a ser produtivo. Porque tudo para mim faz sentido. Aí tudo para mim, o meu servir, ele desabrocha, sabe? Ele floresce. Ele floresce. Então, para ser produtivo, primeiro, ter clareza de objetivos e ter o autoconhecimento. Mas primeiro, autoconhecimento. Depois você definir. De acordo com o seu autoconhecimento, com as suas forças, suas fraquezas e tudo, a gente conseguir traçar um plano para você ser produtivo, para você performar, entendeu, nas suas entregas. E aí vem tudo que você já falou, que nós já falamos, né? Daí é a disciplina, é a visão clara do negócio, do seu entregar, do seu servir, são rituais, ritmo, que você tem que ter consistência. Não adianta um dia você fazer, outro dia não fazer. Esquece. Não vai funcionar. Então, para ser produtivo, exige consistência. Primeiro, clareza, autoconhecimento, clareza de objetivos e consistência. Se um desses três for zero, zerou tudo. Entendeu? Então, você tem que ter esses três elementos muito claros. Tá? O seu autoconhecimento, os objetivos e essa questão da consistência. A criatividade, aí você também pode contribuir, Odair, porque a criatividade também tem essa coisa do desenvolvimento humano, né? O momento que nós estamos mais abertos para esse potencial criativo, né? De conexão e tudo. Criatividade, gente, é você não ter medo. É você não ter medo. Se você tem medo de fazer para não errar e tal, a gente só erra quando está fazendo, quando está criando, né? Então, e o nosso cérebro, a gente precisa de treinado para ser solto, leve e criar. Porque a gente gosta do automático mesmo, muito do automático. Então a gente gosta de fazer tudo igual ao mesmo tempo, porque não gasta energia, o cérebro não consome nada de energia. Agora, quando eu trago uma coisa nova, o meu cérebro, até ele se acostumar, ele vai ter um esforço ali. E isso, às vezes, pode ser estressante se eu não estiver no meu equilíbrio. Por isso que a gente entra no automático. Aí você faz tudo que é automático. Até seu caminho para ir num lugar, você está indo para outro, mas você está indo para o lugar errado. Então, assim, você começa a fazer coisas muito erradas. E porque você está no piloto automático. A gente precisa de parar. As pausas, meditações, nos abastecem para poder sermos criativos. Então, a criatividade, eu preciso de ter pausas, meditações, conexões, experimentar algo diferente. Sair do mundo da informação, do conhecimento, do cabeção daqui e deixar escorrer aqui para o sentir. Só apenas assim eu vou conseguir ampliar o meu universo criativo. Então, a criatividade é isso, tá? É estar aberto, coração aberto, mente aberta e vontade aberta para o novo. E buscar esse novo. Tá aberto com feedback, tá aberto para uma troca, tá aberto para aprender. Aprender algo que nunca fez. Nunca fez. Então, pega lá, vai se desafiar. E sem medo, gente. Sem medo, né? E aí, e como interagir ou integrar isso, é isso? Eu só queria complementar aqui a respeito da criatividade, que é quando a gente sai da zona de conforto e a gente experimenta algo, e mesmo que a gente erre, a gente está aprendendo. E se a gente não chegou naquele primeiro objetivo, a gente descobre caminhos a evitar, porque sabendo daquele que a gente evita, a gente não atinge a meta ou o que está querendo. Outra coisa é perceber todos esses sinais, né? Inclusive das grandes crises que acontecem ao longo da vida da gente. Porque crise e crescer e criar, elas têm o mesmo radical. Então, quando eu começo a perceber que eu estou na minha zona de conforto, que eu estou amortecida, eu estou assim, você não está criando, né? Já era. Já era. Então eu preciso dessa vibração, desse pulsar. E criar é você apostar no seu inventivo e no seu inventário interno. Porque às vezes a gente está até doutrinadinho ali a fazer tá, porque realmente já sabe, pá. Mas a gente tem mais a oferecer, a gente tem mais a buscar dentro, a gente tem mais a fazer grandes conexões e montar, né? Um grande patchwork que eu falo. E aí você vê que bacana. Patchwork, então mosaico. Eu sei que a gente une isso tudo para um bom sentido. E também a gente ressignifica, né? A partir da criatividade. E essa questão de integrar os dois, eu acho que você já até respondeu, né? Quando a gente trabalha de uma forma e a gente
consegue essa produtividade de uma forma não desesperada, não invasiva, mas sim um respeito Isso. ao próprio ser. E trabalha esse potencial. E quando a gente fala potencial, tem lá, né, o SWOT, que é muito bacaninha. Strengths, Weaknesses, quer dizer, toda a sua potência, aonde está a sua fraqueza, você se reconhecer nesse campo, né? E aí, ó, bora de Verdade. força. E a questão do interagir, a produtividade com a criatividade, interagir é o quê? É você agir com consciência. Então, tudo que você age com consciência, você está conseguindo interagir, você está conseguindo fazer essa integração entre esses dois momentos de criar e de produzir. Tá? Então, estar consciente no momento presente, agir com consciência. Porque às vezes a gente só age dentro do conforto, do automático, isso não cria nada. Exato. Tá? Então, Sim. só para concluir mesmo. Raquel, eu vou fazer um parênteses aqui. 8h30. Às Uau. vezes o Instagram dá uma quebrada Derruba, aqui desliga e pronto. Se derrubar, eu já quero agradecer a sua presença, agradecer a todos que estão aqui, agradecer a todos que vão assistir posteriormente. E a gente continua, porque eu tenho mais perguntas aqui. E aí, se derrubar, a gente já se despediu com antecipação. A gente já sabe que pode ser que aconteça. Às vezes não. Aí é muito aleatório, tá? Mas, de qualquer forma, eu sou muito grata por todas as perguntas, por você estar aqui, esse nosso tempo maravilhoso aqui, tá? Mas Obrigada. vamos continuar. Se a gente der sorte e ele não derrubar a gente Dá para continua. Para concluir as questões. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Vamos lá. Retornei da licença maternidade. Está difícil. Como driblar a vontade de desistir da carreira? Uau. Eu também tenho uma resposta para isso. Então responde, porque eu acho que de tudo que eu falei ainda vai um pouco para isso, mas traga você, porque eu passei por uma experiência esses dias, eu quero depois falar, mas traga você. Então, como terapeuta, eu vejo da seguinte maneira: que preparo é esse de corpo e alma, de propósito, né, que você tem? Eu não vou, quer dizer, eu vou falar a mesma coisa, aqui não é nada de pirlim-pim-pim. A gente sabe que se a gente volta para o trabalho, nesse período pós, né, parto e amamentação e cuidado, e se for também mãe de primeira viagem, alguma coisa, é um desafio. E tanto, eu tenho uma filha, minha filha já vai fazer 22 anos, mas ela é filha única, então eu não sabia como é que era, como é que deixava de ser. E no meu caso, eu ainda não tive nem apoio, porque eu não tinha família, né? Eu não tinha pai, não tinha mãe, não tinha isso, não tinha aquilo. Então eu estava sozinha com aquilo tudo. Dá vontade de desistir, sim, tá? Sim, dá vontade de desistir, porque a gente fica esgotada. Agora, quando a gente tem um suporte do nosso companheiro, por exemplo, ou se a gente tem o suporte de um amigo, de um alguém, facilita. Agora, antes de mais nada, o suporte é a gente com a gente mesma, com o nosso propósito de vida, com a nossa força vital, com a nossa saúde, a saúde integral, física, emocional, tá? Mental também, tá? E aí, inicia um trabalho para que você possa desafogar essas dores, porque na verdade a gente passa por um período de dor, porque são muitas dúvidas, são muitas questões, são muitas mudanças, muitas responsabilidades ao mesmo tempo, uma mudança de vida, um ser totalmente dependente, a amamentação foi uma fase bem desafiadora para mim, nas minhas 2 gestações. Então é bem desafiador mesmo. E você tem que ter uma rede de apoio. Você tem que ter uma rede de apoio. Você tem que ter uma rede de apoio. E assim, contar com a tua força interna primeiramente, até para não jogar nada para o outro. Para chutar o pau no balde da colaboração. Mas você estar firme no seu propósito. É você estar firme de que você está fazendo o que pode ser feito naquele quadrado. E respeitar, sim, esse quadrado. E é claro, não é mar de rosas, realmente não. Mas procure, sim, apoio. A terapêutica, ela funciona muito bem nesses momentos, porque a gente consegue tirar a água da pedra, a gente consegue fazer um trabalho bem bacana para que você
se sinta fortalecido o suficiente, né, para voltar para o campo de trabalho, porque muitas vezes esse trabalho ele é essencial porque ele vai trazer recursos para esse Isso. lar e a Sim. gente pensa assim, a gente pensa na ponta do lápis. O que que meu bebê precisa? Precisa de fralda, precisa de sabonetinho, precisa de roupa, precisa de comida. Quer Exatamente. dizer, vai amamentar, mas daqui a pouco vai precisar de outras coisas também. Então a gente precisa estar com muita clareza e muita assertividade. Isso. Então, desistir jamais, tá? A não ser que essa desistência seja bem trabalhada também com o parceiro, Sim. né? Com a pessoa do seu relacionamento, para que vocês em conjunto possam achar soluções possíveis e soluções que não agridam em momento algum. Eu me recordo que no dia que eu descobri que estava grávida de Sara, meu marido perdeu o emprego. Ao longo da minha gravidez inteira e praticamente o primeiro ano de Sara foi comigo. Mas nós estávamos eu falo assim, que é o contrato, né? A gente tinha uma fala, e a gente tem essa fala até hoje, estamos juntos há 28 anos, então não foram 28 segundos, minutos, horas, dias, semanas ou meses, são anos. E essa conversa ela é essencial, porque você É. sim precisa trabalhar com quem está contigo, para não ser algo unilateral, né? E ainda tem É a uma questão. terceira pessoa que somos responsáveis. Então, esse bebê que chega, que é super bem-vindo, ele também está no circuito agora. Então, a conversa é essencial. Entra Bem, naquele item que eu te falei, que é uma das etapas do processo para buscar esse equilíbrio, que seria o projeto de vida familiar. exato. Entendeu? Se a gravidez vem de uma forma planejada, ela é muito mais leve. Uhum. Se a gravidez vem de uma forma não planejada, aí você precisa de ter um tempo para você se organizar, porque as demandas virão. É o que Sim, você com falou, um certeza. ser que chegou e que depende totalmente da mãe. Quando nasce, é de uma pessoa, não mãe, literalmente, mas a mãe, claro, óbvio, Sim, mas precisa de um adulto ali do lado para tomar conta, né? Então, exatamente. E também, Raquel, não é só essa questão. Eu falo que a ponta do lápis não é só o dinheiro. A ponta do lápis é também a sua condição emocional. É é, você conseguir um mínimo ali desse equilíbrio para poder, levar isso aí, né, com sim. confiança, com Sim, coragem. porque depois, essa força, eu falo que quando vem a gravidez, gente, a mulher também se transforma, né, daí. Então, gera uma. Bom, é fato, né, da gente ter um outro ser dependente, tudo isso gera uma responsabilidade, vem uma maturidade, isso vai exigir uma outra postura de você diante da vida, né, de cuidar, de zelar, de acolher, de manter, sustentar aquele ser. Sim. Então, para isso, a gente precisa de cuidar. Aí é a questão do projeto de vida familiar, você criar uma estrutura para poder ter esse apoio, né? Para cuidar dessa alma que chegou. Uhum. E isso é fundamental, gente. Isso é muito importante. Isso é muito Sim. importante. Exato. Eu estava aqui lendo, mas tem mais uma perguntinha que eu acho que é a última, né? Como Então, estabelecer vamos. limites saudáveis no trabalho e evitar um esgotamento sendo mulher e mãe? Muito importante, né? A gente falou, refalou, mas fala mais uma vez aqui, né? Sim, eu acho que nessa questão especificamente, daí entra a gente saber dizer não. E a dizer não, por quê? Porque é colocar esse limite. A gente tem que ter um limite, né? E saber também dizer não. Para você dizer não, você simplesmente não vai falar, não, não posso, não quero, não tem jeito. Não é assim. Então a gente também precisa de treinar essas habilidades de comunicação. Olha, eu posso atender essa demanda, eu vou poder entregar isso amanhã até tal horas. Combine. Eu acho que quando existe essa coisa de limite, você sempre precisa de ter na sua consciência alinhar acordos e expectativas. Quando isso está justo e alinhado, isso fica tranquilo, isso flui. Então você consegue fazer. Agora, se você está compensando o teu sim para o outro e que você não vai dar conta ou não vai conseguir entregar e tudo, você percebe que você mesmo está alimentando o seu estresse, você mesmo está potencializando o seu desgaste, você mesmo está se desdobrando para poder atender o que um simples não resolveria, ou um acordo,
uma expectativa, ou um prazo mais adequado e ajustado? Então, isso é maturidade, gente. Isso é maturidade profissional. Dá para fazer? Dá. Não dá para fazer? Ok, vou fazer. Combina. Acordos. Acordos e expectativas. Eu vejo isso no mundo dos negócios, meu Deus. As pessoas antes de fazer um contrato, uma parceria, entrar num negócio, num projeto, acordos e expectativas. Isso é para a vida. É para onde vocês forem, precisa de alinhar acordo e expectativas. Porque isso estando claro, o limite já está exposto, já está combinado, já está tudo certo. Aí é só cumprir com o combinado. Entendeu? É só cumprir. Respondi, Aldair? Acredito que sim, claro. E de meu lado, eu vejo assim, com esse andar, né, de sua história de vida, com todo o aprendizado adquirido, a gente faz escolhas assertivas a partir dessa mudança e dessa ressignificação. E mesmo sabendo que, às vezes, uma outra realocação em termos de um trabalho ou outro, numa empresa ou outra, às vezes não é tão fácil assim, o respeito que a gente tem que ter pela gente mesmo, pela nossa capacidade, pela nossa criatividade, pela nossa vida e de todos que estão relacionados conosco, a gente faz as mudanças necessárias. E sim, esses limites pré-estabelecidos, eles valem para a vida pessoal, para a vida em sociedade e Exato. para a vida corporativa. Porque quando eu sei quem eu sou, eu sei os meus limites, eu não preciso impor. Eu posso, sim, fazer a grande negociação, ponderar e também ter esse grande respeito pelas minhas capacidades e habilidades. É onde serei melhor reconhecida e trabalhar os meus pilares internos. Não esquecer minha origem, quem eu sou, para que eu vim, né? E a minha importância também na empresa X, na empresa Y, quem eu sou dentro dessa empresa, Exato, né? perfeito, Então, Aldair. acho que é realmente por aí. E esse grande equilíbrio é esse fluir, né, com toda a nossa experiência, com um olhar diferenciado, com uma grande perspectiva, sem expectativa. A expectativa derruba a gente, puxa o tapetinho, né? Sim, sim. Mas é quando a gente muda a perspectiva e a gente se realinha, a gente se realoca, a gente ressignifica, a gente está melhor preparado para o mercado, está melhor preparado para a vida, A via né? positiva colocou aqui, aprender a delimitar não é sim, Exato. super importante. Isso. Isso que nos mantém. Uma vez eu ouvi, não sei se foi num filme de onde veio, que igual o nosso corpo físico, ele é delimitado pela nossa pele, que é o maior órgão do corpo humano, né? Imagina se nós não tivéssemos um limite no nosso corpo físico, o que viraria dos nossos órgãos? Nós não existiríamos, percebe? Iria virar um caos, uma coisa, e não iria existir o corpo físico nosso humano, para poder. Você entende? Então, se eu não coloco limite nas minhas relações, e dentro do coaching tem a ferramenta que traz muita questão da roda da vida. Quando eu aprendi isso, foi na primeira formação de coaching, que eu falo que é uma ferramenta básica hoje, mas ela me trouxe muito sentido, é a questão da gente olhar para esses pilares, tá? Sempre. Que é a vida pessoal, profissional, relacionamentos e qualidade de vida. Se isso está em equilíbrio, que são as grandes áreas das nossas vidas, se isso está em equilíbrio, a gente consegue fazer essa roda girar. Se isso tiver alguma coisa meio capenga, eu misturo todas as estações, aí a coisa desanda mesmo. Desanda mesmo. Exatamente. Bom, nossa live está aqui no fim. Não caiu, não nos desligaram caiu, aqui. ainda bem. Eu Bem, agradeço imensamente, Raquel, a sua presença, a sua fala, a sua partilha tão importante. que bom. E eu só vou falar um adendinho aqui que eu achei assim, interessante para nosso público, né? Esse livro Sim. aqui, Aurora, da Marcela Ceribelli, é Que muito importante, tá? Aurora, da Marcela Ceribelli. ótimo. Eu Depois você acho que é muito coloca lá bacana. no. Vai Coloco. ficar Eu gravado, vou fazer né? uma publicação Isso. depois e coloco ali. Ai, O que amei, acontece? ótimo. A gente entra, sim, numa exaustão. Mas quando a gente se empodera, e não é esse empoderar que foi para a banca do jornal, não, tá? É esse autoconhecimento, é É, essa firmeza do seu eu, né, de quem realmente você é.
a gente consegue achar o caminho, né, de solucionarmos essa exaustão de que a gente tem que dar conta de tudo. E a gente não dá conta de tudo. A gente dá conta do que dá naquele momento. E vida pessoal é importante, vida profissional é importante, a nossa vida com V maiúsculo é importante. E que a gente consiga ir para o mundo com a nossa melhor oferta, com brilho nos olhos e desempenhar o que a gente pode nesse nosso grande servir. Raquel, querida, gratidão. Ai, obrigada. Gratidão, obrigada. Tá? Obrigada. Amei estar aqui. Nossa, adorei. E colocou aqui, ó. Sua fala me lembrou a citação do que é do expectativa, como é que é? Felicidade é realidade de expectativa. Ter consciência do nosso estado presente é fundamental. O Cortella também tem um outro livro que é Por que fazemos o que fazemos? Importantíssimo, 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 tá? E Som Consciência Projeto, eu não sei o nome dela, mas é o Suzana. Autoconhecimento. Suzana, manda um beijo para ela daí. Ai, Suzana, beijitos aqui para ti. O autoconhecimento leva ao alto padrão, à excelência e ao alto perdão também, porque isso também é importante, porque a gente carrega culpa nenhuma em cima da gente. Gente, muito obrigada. Obrigada pela presença, obrigada pela participação. Obrigada. Quem assistir depois, também gratidão. E é isso. Obrigada. Saúde da mulher. Daí. Obrigada, gente. Beijo. Até a próxima. Tchau. Tchau.